11 horas e 10 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias, sejam todos bem-vindos, eu sou Bruno Albuquerque, 17 de dezembro de 2020, vamos para as principais manchetes do programa de hoje. Aconteceu no TJ Bahia o que nós já prevíamos, afirma Eliana Calmon. Eliana Calmon disse ontem que o afastamento e a prisão de advogados, desembargadores e servidores do TJ Bahia já era esperado. E eu me lembro, de fato, a Eliana Calmon, desde a época, inclusive, que ela se filiou ao PSB e já pleiteava a candidatura dela como senadora, que ela já comentava a respeito de toda essa quadrilha dentro do nosso judiciário. Câmara de Salvador tem contas aprovadas pelo TCM. Como o coronavírus é transmitido? Então, já existe uma preocupação muito grande, porque na Bahia é o único estado comprovado de retransmissão. 44 casos na Bahia de retransmissão. Então, a preocupação tem que estar dobrada agora na Bahia. Oposição na Assembleia Legislativa diz que não vota mais projetos por acordo. Neutralização do carbono, um dos caminhos para ajudar nosso planeta nas próximas décadas, foi tema, inclusive, de discussões. Justiça converte prisão preventiva de desembargadora do TJ Bahia em domiciliar. Eu quero novidade nesse nosso país. Inclusive, eu acabei de publicar uma matemática que eu não consegui fazer. Eu vou pedir até para meu amigo Imbraim Lustosa, grande comunicador da cidade de Camaçari. Um forte abraço, Imbraim. Eu queria que você me ajudasse nessa matemática, meu amigo. Eu quero saber essa matemática que eu acabei de ver agora, que foi o seguinte. Mata de São João tem 47.126 habitantes, segundo o último censo divulgado. E a Prefeitura hoje de Mata de São João publicitou a entrega de 80 mil cestas básicas. Pelo que eu apurei, nenhum beneficiário pode receber mais do que uma cesta básica, só se de repente a Prefeitura de Mata de São João abriu precedentes. Então, 47 mil habitantes, mais da sua maioria, deve ter recebido 2 cestas básicas. Então, é um fato muito curioso. 47.126 habitantes, mas já foram entregues 80 mil cestas básicas. É curioso, viu? Curioso. Mas vamos lá, como diz o ditado, vamos para frente, né? Vamos para frente. Bandidos explodem agência bancária na Fazenda Grande do Retiro. Incêndio atinge apartamento no bairro da Federação. 3 operários são atingidos em desabamento de laje em Itinga. Rapaz, parece que essas chuvas também estão dando o que falar. Já nós vamos falar sobre a previsão do tempo também aqui da região metropolitana, boletim epidemiológico daqui da cidade de Camaçari. Chuvas fortes matam pelo menos 10 pessoas em Santa Catarina. Santa Catarina realmente está passando por maus bocados. E já nós vamos mostrar os vídeos exclusivos que nós recebemos. Nova previsão de salário mínimo para 2021 é de R$ 1.088. A previsão de reajuste do salário mínimo foi enviada ao Congresso como modificação ao projeto da LDO. Em meio à pandemia, olhe o que o STF estão discutindo, tá? Olhe ontem o que foi manchetes também. STF decide que amante não tem direito de dividir pensão com viúva. Prevaleceu o entendimento de que o Brasil é um país monogâmico e que não se pode reconhecer 2 uniões simultâneas. Então, para você que é amante, parece que não é uma notícia boa, viu? Que absurdo. Nós estamos passando por uma pandemia, escolas fechadas, unidades de saúde precária e o STF estão aí preocupados de que amante não tem direito de dividir pensão com viúva. Realmente é só o país da gente que passa por isso, viu, Imbraim? Vitória, um forte abraço. Pro Eliana, um abração. Pro Eliana, ontem também, não sei se vocês acompanharam minhas postagens nas nossas redes sociais,
E eu tinha dito o seguinte: enquanto os gestores educacionais, mais os professores, coordenadores e alunos não forem pressionar os governos e não pressionarem principalmente os prefeitos, vocês vão passar fome. Olha só o que foi que aconteceu ontem. Os gestores escolares, né, donos de escola, professores, foram pressionar o Bruno Covas e o governador João Dória e deram ultimato para as aulas recomeçarem no dia 4 de fevereiro. E ponto e acabou. E ponto e acabou. Diferente do Popstar de Camaçari, o prefeito está pouco se lixando, já desqualificou o movimento dos gestores escolares. Uma manifestação foi agendada para essa semana, não deu ninguém, nem foi ninguém, já desqualificou. Marcou a reunião do dia 19, não resolveu absolutamente nada, não deu previsão de absolutamente nada. Aliás, diga-se de passagem, o que o meio acadêmico, o meio escolar de Camaçari diz é que a secretária de Educação, Neurilene, ela tem uma competência fora de série, porém, não fala com ninguém, não visita a unidade escolar nenhuma, mal faz reunião, mas em termos de competência e conhecimento técnico, 100%. Mas socialização, aliás, que não é uma característica somente da secretária Neurilene, diga-se de passagem. Eu vou dar um panetone aí de presente para quem me mandar uma mensagem dizendo que teve acesso aos secretários de Camaçari. Dou um panetone. Quem me disser que se esbarrou aí com Gama, que se esbarrou com os outros secretários aí, com Helder e por aí vai, eu dou um chocolate. Não é uma prerrogativa somente da secretária da Educação. Tá? Após um mês das eleições nos Estados Unidos, Rússia, Brasil e México parabenizam Biden. O Colégio Eleitoral confirmou a eleição de Biden e aí o Brasil e Coreia do Norte são os únicos a não parabenizar o democrata. E só agora que ontem que o presidente Jair Bolsonaro foi se manifestar, inclusive abrindo precedentes para voltar às suas relações com os Estados Unidos, visto que o presidente Jair Bolsonaro já tinha deixado bem claro o seu apoio ao presidente Donald Trump, que pleiteava sua reeleição. Entrega das cestas de Natal começa nessa sexta-feira, amanhã, na cidade de Camaçari. STT promove ação em alusão ao Dezembro Vermelho. Agora, Coronel Castro, hoje são 17/12. Dezembro Vermelho começa dia 1º de dezembro. E só 2 semanas depois que começa a primeira campanha do Dezembro Vermelho. É engraçado, viu? Calendário letivo de 2020 será concluído em fevereiro. Novamente eu pergunto, quem disse que as aulas começariam em janeiro ou fevereiro? Ou muito menos em março? Vocês estão vendo que é mais uma fake news? Como diz meu amigo Rosito, é mais uma mentirada. É mais uma mentirada. Caixa paga hoje parcelas do auxílio emergencial aos nascidos em maio. Senado aprova LDO e salário mínimo de R$ 1.088. São 12 horas e 19 minutos. Sejam bem-vindos ao programa Folha Notícias. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo com aparecimentos oportunistas que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos.
Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. Horas e 22 minutos e voltamos lá com o programa Folha Notícias e já começando com mais uma denúncia de um internauta nosso a respeito do cemitério da Gleba H, aqui na cidade de Camaçari. Recebemos a denúncia ontem e hoje pela manhã e agora à tarde nós vamos averiguar o que é que está acontecendo. Então nós já alertamos aqui a CESP, que é a responsável por averiguar o que é que está acontecendo. Segundo os moradores, o cemitério tem expelido mau cheiro terrível e a população tem se queixado bastante. Então a gente pede que a CESP dê uma averiguada o que é que está acontecendo com o cemitério lá da Gleba H. Nossa redação vai lá hoje à tarde para poder ver se encontra o responsável, saber de fato o que é que está acontecendo. Provavelmente possa ser covas abertas ou alguma manutenção, com certeza. E já falando em denúncias também, nós queríamos novamente pedir à Defesa Civil que vá ao lado da Praça da Simpatia, tá? Que agora batizaram aquela rua de Rua da Simpatia, que fica próximo ao Horto Florestal. O muro está próximo ao ponto de coletivo, ponto alternativo que tem para a Praia do Forte, para Porto. Metade do muro já desabou. 4 meses atrás a Defesa Civil foi lá, condenou, inclusive interditou, porém não retornou mais. Segundo o proprietário das residências que ficam ali atrás, a Defesa Civil ficou de retornar com responsáveis, inclusive da CESP também, da Secretaria de Obras, para que pudesse dar uma olhada e resolver o problema. E até agora ainda não esteve lá. Atenção Mansur, até então secretário e os responsáveis pela Defesa Civil e pela CESP, dá um pulinho ali no ponto de coletivo, ao lado da Praça da Simpatia, próximo ao Horto Florestal. Aproveita já e coloca na agenda também averiguar o que está acontecendo no cemitério da Gleba H. Então a gente pede que tentem resolver. Mais uma denúncia também na Avenida Concêntrica, próximo à loja de materiais também Concêntrica. Nós temos lá outro problema. Primeiro, uma oficina que está com vários carros lá abandonados, focos de dengue, serve inclusive para esconderijo de assaltantes, e a população daquela região, a comunidade, vem reclamar e fazer essa denúncia. Já notificou a Defesa Civil, já notificou também a Prefeitura, a CESP, e até agora nenhuma providência foi tomada. Além do que, vários lixos estão lá, não estão sendo recolhido o lixo, e também uma residência que tem jogado o seu esgoto a céu aberto, tem empoçado na porta de algumas casas, inclusive de uma escola também, e até agora nenhuma providência foi tomada. Então a gente pede que os secretários, subsecretários, diretores, gerentes, sei lá, porque são tantas nomenclaturas nessas secretarias que a gente não sabe nem a quem recorrer. Então a gente pede encarecidamente que visitem o local. Nossa redação esteve lá, fizemos os registros e a gente pede que a prefeitura tome as medidas cabíveis. Então, tentem resolver esse problema. Nós recebemos aqui também na nossa redação o sumiço de um morador lá do POC 2. Tá? Do POC 2, então a gente pede que quem tiver maiores informações, tá? O nome desse senhor é Almir Alves de Oliveira, ele é morador do POC 2, saiu de casa na última quarta-feira, dia 9, no início da manhã, vestindo camisa verde e bermuda jeans. Segundo os familiares, ele saiu
para ir trabalhar. Tá? O local seria lá nos fundos do Atacadão, daqui da cidade de Camaçari, e foi a única vez que alguém teve notícia dele, foi quando ele foi ao trabalho, e depois há também uma informação de que o encontrou em São Cristóvão, aparentemente desnorteado. Então, se vocês tiverem qualquer informação, liga para o número que está aí na foto ou para a nossa redação 71991951984. Então é Almir Alves de Oliveira, daqui da cidade de Camaçari, morador do POC. Então a gente pede que, se vocês tiverem alguma informação, por favor, entre em contato com os familiares ou com a nossa redação, tá? Então, esse morador que sumiu daqui da cidade de Camaçari. Vamos lá falar um pouco sobre Santa Catarina. Rapaz, realmente tá trágico a cidade de Santa Catarina, viu? Realmente as chuvas fortes mataram já pelo menos 10 pessoas. Vejam aqui nas imagens que foi enviadas por um internauta e infelizmente a cidade está passando por momentos difíceis. Então, Santa Catarina, infelizmente, passa por toda essa chuvarada e está aqui nas principais manchetes. Temporais também provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e interdições de rodovias no estado. Bombeiros falam em desaparecidos e situação caótica. As fortes chuvas entre a noite de quarta-feira e na quinta-feira também. Então, mataram pelo menos 10 mortes em Santa Catarina, segundo os bombeiros e a Defesa Civil Estadual. Foram registrados também enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terras e interdições de rodovias no estado. Bombeiros voluntários de Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, os bombeiros e o Corpo de Bombeiro de Ibirama confirmaram que, além das mortes, há pessoas desaparecidas no município de Presidente Getúlio. O acesso até a cidade, que fica a cerca de 80 quilômetros de Blumenau, está bloqueada por causa de deslizamentos de terra. Ainda segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Presidente Getúlio, a situação aqui na cidade de Presidente Getúlio é caótica. Recebemos mais de 100 ligações, a maioria delas em virtude de inundações. Tiveram casas em que a água passou do ombro das pessoas. Foram confirmados óbitos em virtude dessa enxurrada. Ainda segundo o comandante, há corpos e pessoas desaparecidas que foram arrastados pela enxurrada. Só no Vale do Itajaí, ao menos 14 cidades foram atingidas pela chuva. Os bombeiros orientam para que as pessoas procurem locais seguros e liguem para o Corpo de Bombeiros se necessário e que não saiam de casa para se deslocar pela cidade. Além de Presidente Getúlio, outras cidades de Santa Catarina enfrentam transtornos provocados pelas chuvas. Foram registrados alagamentos e interdição, inclusive, da BR-470. No Vale do Itajaí, por volta das 23 horas e 45 minutos de quarta-feira, houve deslizamento de terra no quilômetro 150 da BR-470 em Agronômica. Um caminhão que trafegava na rodovia foi atingido. Ninguém se feriu, mas o veículo e a terra interditaram a rodovia. Na Grande Florianópolis, a cidade de Palhoça amanheceu alagada em vários pontos. Moradores dos bairros Caminho Novo e Pedra Branca registram alagamentos na hora de sair de casa hoje. O pátio de uma empresa, inclusive, também ficou coberto na região. Então, infelizmente, essa situação que Santa Catarina tem passado. Eu fico até preocupado porque começa a chover aqui em Camaçari também e ultimamente, nas últimas chuvas, nós tivemos ali no Jardim Brasília dezenas de alagamentos. Eu espero que a prefeitura já esteja tomando as providências para que as próximas chuvas isso não aconteça, tá? Lembrando que neste instante nós vamos falar da previsão do tempo e há, sim, de quinta até sábado, chuvas para Camaçari, para toda a região metropolitana. Um forte abraço aí para Guiba dos POCs, que está lá nos POCs assistindo a gente, e doutor Diego Lopes, que é o apresentador do nosso quadro
do Blitz do consumidor. Tô até esquecendo do quadro, viu, doutor? Do quadro do consumidor. Vamos lá, são 12 horas e 30 minutos. STF decide que amante não tem direito. Olha só, ontem eu percebi que foi uma das matérias mais circuladas, né, que foi a respeito da decisão do STF. Em meio à pandemia, logicamente, tá, que nós temos muito mais preocupações, mas parece que o STF ele está preocupado em outros assuntos, né? Então, ontem o STF decidiu que amante não tem direito de dividir pensão com viúva. Prevaleceu o entendimento de que o Brasil é um país monogâmico e que não se pode reconhecer duas uniões simultâneas. Então, o STF decidiu nesta semana que o Brasil não admite a existência de duas uniões estáveis ao mesmo tempo, o que impede o reconhecimento de direitos de amantes em discussões judiciais. Por um placar apertado de 6-5, a Corte reafirmou que o país é monogâmico e rejeitou o recurso em que se discutia a divisão de pensão por morte de uma pessoa que, antes de morrer, mantinha uma união estável e uma relação homoafetiva ao mesmo tempo. Prevaleceu o voto do relator Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Divergiram os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Segundo ainda o processo, a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes ressaltava a exceção do artigo 1723, o inciso 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, desse modo, uma vez não comprovado que ambos os companheiros concomitantes do segundo instituitor, na hipótese dos autos, estavam de má fé, ou seja, ignoravam a concomitância das relações de união estável por ele travadas. Deve ser reconhecida a proteção jurídica para os efeitos previdenciários decorrentes. Então, agora, as amantes não podem mais recorrer aos seus direitos. E há, na verdade, quem recorria, inclusive, para divisão da pensão, divisão de bens e por aí vai. Então, e agora não tem mais isso. Então, as amantes, como diz o ditado, perderam a vez. Eu fico aqui me perguntando, com tantas questões para o STF discutir, e se para essa semana para discussão sobre o direito das amantes. Então, esse é o país da gente que às vezes prioriza determinadas situações que nós nem sabemos porque há essas discussões com toda essa notoriedade, mas, enfim, é assim mesmo. Prefeitura Municipal de Camaçari. A Prefeitura Municipal de Camaçari divulga hoje também a entrega das cestas de Natal começa amanhã. Para você que pegou os tickets, e nós divulgamos, inclusive aqui durante a semana, dos beneficiários do Bolsa Família, do Bolsa Social, da Casa da Criança, pegaram seus tickets e amanhã começa a distribuição. Segundo a Prefeitura, o kit com os alimentos é composto por um panetone, 3 frangos, 2 quilos de arroz, um pacote com 500 gramas de macarrão, óleo de soja, 1 quilo de farinha de mandioca, 2 quilos de feijão carioca, 1 quilo de açúcar e uma lata de ervilha e milho de 200 gramas. Rapaz, é pra gente sorrir, né? É pra sorrir. É pra sorrir. Imagine vocês que esse kit vem um panetone, tá? 1 quilo de açúcar, uma lata de ervilha e milho de 200 gramas. É uma vergonha isso aí para a Prefeitura de Camaçari.
É uma vergonha. O engraçado é que esses dias eu estava na Assembleia Legislativa, aí eu vi um puxa-saco daqui de Camaçari chegar lá no gabinete do deputado com um panetone que deve ter custado uma fortuna, com a cesta também bem volumosa. E eu não entendo realmente, o brasileiro ele tem que ser estudado mesmo, viu? Porque o povinho que gosta de puxar saco de político, viu? O povinho que gosta de puxar saco de político. Comprar panetone, comprar cesta de Natal para dar de presente para político. Político merece óleo de peroba. Político merece óleo de peroba. E aí eu estava vendo até aqui nas redes sociais os apoiadores do governo atual daqui de Camaçari falando das obras. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Vocês deveriam ter vergonha na cara. O prefeito não entregou nenhuma obra, as obras estão todas atrasadas. Então parem com essa conversinha de que tem muitas obras para poder se fazer entregar em 2024. E espero que ele entregue. Porque 4 anos e não entregar nenhuma obra, só assina a incompetência da gestão atual. E aí você pega aqui o que vem na tal da cesta de Natal, um panetone, uma lata de ervilha e milho verde de 200 gramas, 1 quilo de farinha de mandioca, um pacote de 500 gramas de macarrão. Será que a cesta de Natal do Alto Clero vai ser essa, prefeito e secretária? Hein, doutora Andréa? Será que a cesta natalina que vocês dão para o primeiro clero da prefeitura, da Câmara, vai ser essa também? Vai ser essa? Então eu acho isso um absurdo. E o que eu acho engraçado, a população ainda se dá o desprazer de ser fotografado recebendo essa cesta, sorrindo para as paredes. Primeiro que é um direito da prefeitura. Não tem para onde correr. A prefeitura não está fazendo mais do que a obrigação dela, então não deveria nem estar publicitando como se fosse coisa do outro mundo. Já começa daí. E segundo, quantas famílias nós temos em Camaçari que tem 4, 5, 6, 7, 10 pessoas dentro de casa? E aí vai receber uma cesta com um panetone, uma lata de ervilha e milho de 200 gramas, 1 quilo de farinha de mandioca, não sei se é litro, não me recordo, de óleo de soja, meio quilo, 500 gramas de macarrão, 2 quilos de arroz e um panetone. E 3 frangos. É para rir, né, prefeito? É pra gente rir, né? Essa foi a última piada do senhor esse ano. É para rir. E aí eu quero que os defensores mandem até uma mensagenzinha para mim aí, defensores, dizendo assim que é melhor do que ter nada. Para eu mandar vocês tomarem vergonha na cara, seu bando de cara pálidas. Eu quero que o prefeito vá lá visitar aquelas 3 famílias que estão morando atrás do fórum. 3 famílias que foram postas para fora de suas casas alugadas porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E a prefeitura fica publicitando o auxílio aluguel. Que o que eu mais tenho encontrado é denúncias de famílias que estão recorrendo e não estão conseguindo. Eu quero que abram a caixa preta da prefeitura, não é caixa preta da Câmara não, porque vocês vereadores aí, principalmente que foram eleitos, que estão com esse mimimi de abrir caixa preta, que eu duvido muito que vocês façam isso, eu queria pagar para ver acabar a mordomia da Câmara. Esses títulos de utilidade pública, esses títulos de cidadão camaçariense, essas comendas que é só para gastar dinheiro. Só para gastar dinheiro. Porque eu vi aqui o montante que os senhores gastam comprando essas medalhas e etc. Deveria tomar vergonha na cara. Deveria tomar vergonha na cara. Eu não sei o que a ministra Damares fez por Camaçari para vir para cá receber título. Jacques Wagner, a Semineto, esse bando de canalhocratas. Eu não sei o que eles fizeram por Camaçari. É só puxação de saco de vocês. Político gosta de puxar saco de outro político. E o povo gosta de puxar saco de político, não sei porquê. Então eu queria que a secretária fosse lá no Verde, Dona Josenilda, 9 filhos, não é laqueada,
Tem 2 filhos lá que não foram registrados. Desde 2017 que ela é inscrita no Minha Casa Minha Vida e não recebeu uma casa e mora numa casa de aluguel sem o auxílio aluguel, pagando com o único benefício que ela recebe. Então eu queria que o prefeito e os apoiadores fossem lá no fundo do Poloplast, onde tinha uma família acampada lá também, 3 crianças com um casal morando na beira do rio, sem água, sem energia, sem fogão, sem geladeira, sem nada. Por que vocês não publicitam isso, seu bando de carapadas? Agora ficam fazendo videozinhos no viaduto que não se entrega, não tem nem previsão para se entregar. Agora eu queria que vocês aproveitassem o seguinte, quando vocês publicitarem aquelas imagens cinematográficas do Popstar, publicita por que a empresa que começou a fazer, curiosamente, ela suspendeu o contrato e não pagou multa, não pagou nada. Então eu queria que vocês falassem, comentassem isso aí também. É a mesma coisa da esquerda daqui da Bahia. Não vi ninguém comentar o indiciamento do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, o governador caladinho. O Rui Correria, que todo mundo disse que é o melhor governador que a Bahia teve, tá lá caladinho. E ontem publicou 2 linhazinhas modesta caladinho. Hipócrita. Hipócrita. O ACM Neto deu crise de pelanca porque publicaram o vídeo do casamento dele, que seriam 20 pessoas, e fez uma festa. A população não pode fazer festa. A população não pode fazer festa. Está proibida. As confraternizações, os bares e restaurantes estão proibidos. Camaçari, o prefeito já publicitou o cancelamento de todas as festas, mas eles podem fazer a confraternização deles sem máscara. O pai estava lá, abraçando o Maia e beijando. Eles podem. É uma pena que a Covid-19 para o político, ela não é diferente. Era bom se fosse diferente para esses bandos de canalhas. Agora vão libertar mais de 33 mil presos. Para eles, o indulto de Natal, agora o preso pode ir participar das suas confraternizações em casa. E a população não pode. E a população não pode. Então é um absurdo isso. Um absurdo. Será que... Eu vi esses dias, né, o vereador eleito Dudu do Povo dizendo que estava lá no gabinete do prefeito, acompanhando as cestas. Dudu, pelo amor de Deus, Dudu do Povo, você mal começou e já começou errado. Mal começou como vereador e já começou errado. Você deveria estar lá no prefeito, Dudu. Não era para estar perguntando se ia entregar a cesta ou não. Era pedindo para poder melhorar essa cesta, Dudu. Faça isso. Que aí você vai estar trabalhando em prol dos mais necessitados. Até porque o senhor começou errado de várias formas. Todo dia fala um discurso diferente. Que era pobrezinho, depois não era pobrezinho. Que só morava com o pai, depois só morava com a mãe. O que eu acho engraçado desses políticos, esses factoides que eles criam. Essas narrativas ridículas que cria, que passava fome, que era vendedor de bala, de picolé, que morava no subúrbio, que a sandália era emendada com arame. Para esse discurso aí, esse discurso não cola mais não, isso aí é arcaico, ó, é antigo. Mudem aí um pouquinho o discurso de vocês. Mudem aí um pouco o discurso de vocês. Para com esse discurso de pobrezinho, de pobre coitado, que a população não tem interesse em saber disso não. A população, vereador, quer saber o seguinte, essa cesta de Natal com um panetone, uma lata de ervilha e milho de 200 gramas, 1 quilo de farinha de mandioca, um pacote de 500 gramas de macarrão. Então, vereador, o senhor deveria estar questionando o prefeito essa cesta de Natal, que isso aí não é nem um presente de Papai Noel. Um panetone. Um panetone. Então, vereador, o senhor deveria estar questionando isso. Tá? Deveria estar questionando isso. Então tá aqui. Tá? A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania se preparam para o momento de entrega do benefício propriamente dito, a tal das cestas de Natal. São 3 dias de distribuição da cesta, começa amanhã, são 28 pontos de entrega, vai ser dia 17 na sede e 11 na costa. Então,
Para quem pegou esse ticket, eu vou dizer, me perdoe, porque eu ia dizer que dá vontade até de jogar na cara do prefeito esse ticket, mas infelizmente tem gente que vai precisar. Tem gente que vai precisar. Então, um absurdo, rapaz. Um absurdo. Eu vou procurar uma família que ganhou esse ticket para eu poder fotografar. Eu vou fotografar para eu colocar nas minhas redes sociais. E depois, podem esperar que eu vou vasculhar as cestas que eu sei que vocês dão para os secretários, para o alto clero. Eu sei que vocês dão, tá? Larga de hipocrisia. Vocês, vereadores aí também, largue de mimimi, porque eu sei qual é a cesta de Natal de vocês. Eu sei qual é. E eu vou fotografar essa cesta. Tá bom? Eu vou fotografar. Então tá aqui a nota da prefeitura que é o que mais encanta a gente. E amanhã nós vamos esperar as fotos tiradas com a população, que tem que sorrir. Tem que sorrir, tá? O povo tem que tirar foto recebendo a cesta de Natal sorrindo. Porque se não sorrir, o benefício é suspendido, tá? Tem que sorrir. A entrega à cesta, a população tem que sorrir para ele tirar aquela foto cinematográfica, porque o prefeito de Camaçari é um popstar. Ele é um popstar. Tem que tirar foto sorrindo, e aí quando ele vai para casa, chega lá xingando. Que foi o que aconteceu, inclusive, em Dias d'Ávila, os moradores filmando. Então, se você não tirar foto sorrindo, é suspendido o benefício. E aí tá aqui, ó, o kit com os alimentos é composto por um panetone, 3 frangos, que eu quero saber até o peso desses frangos, 2 quilos de arroz, um pacote com 500 gramas de macarrão, 1 litro daquele que eu não sei o peso, eu vou até pesquisar aqui agora, tá? Vou pesquisar para que a gente possa até ter uma base, tá? Para ter uma base, pronto, 900 ml, tá? Acabei de achar aqui, 900 ml. Então tem aqui, ó, um panetone, 3 frangos, 2 quilos de arroz, um pacote com 500 gramas de macarrão, 900 ml, que é um vasilhame só daquele de óleo de soja, não é nem azeite, porque Natal pensei que se usava era azeite, mas botou óleo de soja, nem óleo composto é, para terminar de matar o povo mesmo. 1 quilo de farinha de mandioca, que deve ser aquela farinha de copioba, que nós sabemos que é farinha de terceira, 2 quilos de feijão carioca, 1 quilo de açúcar e uma lata de ervilha e milho verde de 200 gramas. Tá? Ó. Parabéns, vereadores, secretária e prefeito. E para você, esse é o meu recado para você que vendeu. Aí eu tenho uma pergunta aqui de Vera, como ele ganhou a eleição de Camaçari com a fome? Pois é, Vera, sabe como foi que ele ganhou? Parabéns para vocês, eleitores, que pegaram R$100, 150 da boca de urna, vocês que pegaram 100 para poder votar no candidato escolhido, parabéns para vocês que pegaram as cestas básicas que foram distribuídas, parabéns para vocês que balançaram a bandeirinha por R$600. Então agora vocês pegam todo esse acervo de vocês e vão curtir o Natal de vocês felizes da vida. Pronto. Então você vai amargar agora, vocês vão amargar 4 anos com esse sofrimento. Parabéns. Parabéns. Aí a cesta que vocês ganharam por ter votado no vereador que vocês elegeram, os que vocês reelegeram, parabéns. Então, parabéns. Perfeito. Então, aquele dinheiro todo que foi gasto na campanha, no combustível, nos postos de combustível, etc., agora vai ser pago com a cesta básica de vocês, com a cesta de Natal. Então, tá aí o presente que vocês acabaram de ganhar. O presente de Natal de vocês pela reeleição dos vereadores e do prefeito. Então, dá para vocês fazerem uma ceia de Natal perfeita, tá? Atenção, dona Josenilda, com 9 filhos, essa cesta aí
vai dar para a senhora fazer, ó, uma ceia de Natal perfeita para 9 filhos e a senhora. 10 pessoas dentro de casa. Tá bom? Então, parabéns. A Prefeitura de Camaçari realmente merece o meu respeito. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, parabéns pela sensibilidade. Parabéns. Parabéns pela sensibilidade. Então, tá aí. Amanhã começam as entregas das cestas de Natal. Tá bom? Como a Prefeitura disse aqui, são 17 na sede e 11 na costa. Então, as escolas todas que vão ser pontos, tá? Inclusive, vai ter itinerantes. Então, é isso aí. Parabéns. Enquanto isso, nas últimas sessões e reuniões da Câmara e da Prefeitura, eles estão lá, né, com o coffee break dele. Não é à toa que se gasta na Câmara de Vereadores 800 mil se gasta 800 mil com buffet, tá? Então, parabéns para a Prefeitura de Camaçari. Forte abraço e pode ter certeza, tá? Que essa cesta básica, tá bom? Essa cesta básica vai fazer com que vocês façam uma ceia de Natal realmente aumente, inclusive, a autoestima de vocês para esse ano de pandemia que foi tão difícil. Tá? Eu pensei que pelo menos ia ter um peru, mas não. Foi frango. Deveria colocar uma codorna. Eu vou até sugerir, tá? Para ano que vem, colocar uma codorna. Tá? Uma codorna. Ai, ai. Só rindo. Enquanto isso, a Prefeitura suspende o pagamento dos fornecedores até fevereiro do ano que vem. Eu quero é mais. Empresário não ajudou, empresário não financiou as campanhas eleitorais de vereadores e prefeito. Eu quero é mais. Vocês não estavam puxando o saco do prefeito? Fechou o comércio e ficou todo mundo caladinho? Ninguém foi para as ruas reivindicar? Então agora o prefeito suspende o pagamento de fornecedores até fevereiro e suspendeu também o pagamento das clínicas que atendiam pelo SUS. Eu quero é mais. Vocês que são donos de clínicas que abriam precedentes para vereadores fazerem exame para compra de voto, toma, agora vocês receberam a notinha de vocês. Agora vocês receberam. Então, parabéns. É isso aí. Tá? Então, enquanto isso, no Diário Oficial, tá aqui a Secretaria de Saúde comprando medicamento por cima de medicamento. Tá? Então, enquanto isso, os fornecedores daqui de Camaçari ficam sem receber, tá bom? Os seus proventos durante o mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, eu queria parabenizar, tá? Parabenizar a vocês que apoiaram a gestão pública, tá? A reeleição de alguns vereadores e do prefeito. São 12 horas e 56 minutos. É uma boa notícia o aumento do salário mínimo, tá? É até uma boa notícia, pelo menos isso. Pelo menos isso. O salário mínimo que estava sendo cotado para 1.045, ele foi, na verdade, para 1.088. Então, o Senado aprovou a LDO e salário mínimo de 1.088. Essa é a proposta de orçamento de 2021, que agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na proposta consta a correção do salário para 1.088 a partir de janeiro. Atualmente o salário mínimo é de 1.045, iria para 1.048, mas decidiu colocar 1.088. Foi feita apenas a correção com base na previsão da inflação acumulada no ano e de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Não houve, portanto, aumento real.
A regra que previa aumento real, o aumento acima da inflação, deixou de vigorar no ano passado. O texto aprovado ontem estabelece como meta fiscal no próximo ano um déficit primário de 247,1 bilhões. Ontem o governo federal modificou o texto enviado ao Congresso em abril para ampliar a meta do déficit inicialmente prevista em 149,61 bilhões. A nova meta indica um déficit agora de 247,1 bilhões para o governo central, que é o Tesouro Nacional, Previdência Social e o Banco Central, para 2021, sem considerar os juros da dívida pública. Então, ano que vem, em janeiro, o salário mínimo já é R$ 1.088. Rapaz, é coisa, viu? É coisa, como diz o ditado. STT promove ação em alusão ao Dezembro Vermelho na cidade de Camaçari. Eu já falava aqui desde o início do mês. Eu não me lembro quais foram as ações promovidas pela prefeitura no Novembro Azul. E agora, 17 de dezembro de 2020, quase na terceira semana do mês, é que a prefeitura já faz sua primeira ação do Dezembro Vermelho. Dessa vez a STT. Eu acho engraçado a eficiência dessa prefeitura de Camaçari. Eu queria, inclusive, que distribuísse os preservativos que foi comprado na época da pandemia. Né? Se teve um contrato aqui volumoso de compra de preservativo, e eu me lembro que eu falei até aqui no programa e perguntei, né, o tanto de preservativo que estava se usando. Diga-se de passagem, compraram até mais caro. Compraram até mais caro. Então, o que diz aqui é o seguinte, ó. Hoje, a STT realizou uma ação de conscientização em pontos estratégicos da cidade, expondo faixas com mensagens alusivas à campanha. Eu queria saber, na verdade, da STT, junto com a Secretaria de Saúde, quais são as campanhas que estão sendo realizadas educativas. Foram realizadas palestras? Não me lembro. Foi realizada palestra, distribuições de encartes, de panfletos. Foi visitada as regiões de vulnerabilidade, que é o potencial vetor de ISTs, inclusive também de aumento de gestantes. E aí diz o seguinte, ó, na oportunidade, a equipe da STT ainda reforçou a orientação quanto à permanência dos cuidados usuais no combate à disseminação da Covid, por meio de distribuição de 600 máscaras para os condutores, acompanhados de um panfleto com o slogan da campanha do Dezembro Vermelho. Agora, dia 17 que começa a campanha, essa prefeitura de Camaçari realmente é muito eficiente, viu? Muito eficiente. E já falando até em distribuição de máscara, eu queria saber se ainda tem as costureiras produzindo máscaras lá na Redicam, que o prefeito disse que tinha fechado um termo de cooperação técnica e que ia empregar e etc. Eu não me lembro se está funcionando, tá? Não me lembro se estava funcionando. Vou mandar aqui novamente um recado para a CESP. Dá um pulinho lá no cemitério da Gleba H. A população está reclamando lá do mau cheiro. No mínimo deve ser o seguinte, lembra que a prefeitura comprou aquelas centenas de sacos para a COVID, o combate da Covid-19, sacos para colocar os corpos e etc. De repente a prefeitura deve ter economizado, no lugar das urnas funerárias, eles estavam colocando os corpos no saco, fechavam o saco e jogava o defunto lá de qualquer jeito, só pode. E aí agora em decomposição, tá? O corpo deve estar em putrefação quase em 100%, está exalando mau cheiro, deve ser. Mas a prefeitura não dá nenhuma satisfação à população, aliás, nunca vai dar. Nunca vai dar satisfação nenhuma, né? De absolutamente nada. Essa slide eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Nós somos o único veículo de comunicação que fizemos uma cronologia, tá? Fizemos uma cronologia sobre a Covid-19 aqui de Camaçari. E eu nunca vi tanta doação de álcool, de máscara,
tá? Tanto a máscara facial como a máscara convencional, né? A máscara doméstica e álcool em gel. E eu não sei o que foi feito com tanta doação. E mesmo assim a Câmara de Vereadores ainda gastou R$35 mil mandando fazer máscaras customizadas. Agora eu quero que esses vereadores que perderam, aliás, foi muito emocionante o último discurso dos vereadores na terça-feira. Foi muito emocionante. Deu vontade de chorar, de felicidade, de saber que 11 saíram de lá. É uma pena que não conseguimos tirar todos os 21. Mas já é tarde. Eu espero que o povo tome vergonha na cara e imponha esse povo de volta em 2024. Pagou R$35 mil para fazer máscaras. Agora paguem o preço de vocês. Perderam a eleição, graças a Deus. Graças a Deus. Vera, deixa o homem trabalhar. O homem tá trabalhando aonde? Eu acho engraçado desses caras pálidas. Eu tô vendo agora a prefeita de Dias Dávila andando na cidade dizendo que fez obra e que vai deixar dinheiro em caixa e etc. E um monte de puxa-saco publicando nas redes sociais. Deixa a mulher trabalhar. Jussara trabalhou em quê em Dias Dávila, pelo amor de Deus? Trabalhou em quê? E aí eu desafio vocês, os puxa-saco. Podem me convidar que eu ando com vocês em Dias Dávila e lhe garanto que conheço muito bem a cidade. Aliás, não só Dias Dávila, mas as cidades que eu comento no meu programa, posso garantir para vocês que eu conheço mais do que o prefeito. Então agora vamos fazer o seguinte, me levem em Dias Dávila para a gente ir no Bosque, na Nova Dias Dávila, no Genaro, no Parque Satélite, na Praça de Américo, na Curva do S, tá bom? Me levem nesses lugares. Que aí nós vamos conversar e dizer o que foi que a prefeita fez nos 8 anos. 8 dela e 1.500 do marido como vereador. Que foi reeleito, diga-se de passagem. Tá bom? Aí a gente conversa. A mesma coisa aqui em Camaçari. Tá? Deixa o homem trabalhar, eu vou deixar. Agora eu quero que os senhores me levem em alguma creche que já está funcionando. Me levem lá na requalificação do Horto Florestal que já está funcionando. Me levem nas obras do Rio Camaçari que já estão funcionando. Me levem nas pontes que estão sendo construídas. Porque a ponte que o prefeito está construindo aqui, ali do Camaçari de dentro, Lama Preta, etc. Essa ponte está parecendo a ponte Salvador-Itaparica. Eu estou achando que é a mesma construtora tá, da ponte Salvador-Itaparica. Porque só pode. Só pode. Então, eu quero que os senhores me levem nas unidades básicas de saúde que estão sendo requalificadas, tá? Camaçari de dentro, me leva nessas unidades. Que aí eu estou deixando o homem trabalhar. Pelo contrário, eu quero que ele trabalhe, para eu poder... Eu quero muito publicitar aqui no programa as obras entregues e a população sendo beneficiada. Agora, de mimimi, de fake news, menos, tá? Vocês podem enganar, vocês podem bater boca, tá? Com esses politiqueirozinhos que ficam aí nos grupos de WhatsApp. Agora eu quero que vocês venham, que eu faço questão de noticiar. O espaço está aqui aberto para os secretários. Tá? Os apoiadores do novo presidente da Câmara, que está sendo especulado, o vereador Júnior Borges, eu queria também que os senhores, os novos, né, que já estão postando foto abraçada com o Júnior Borges, eu vou pedir um favor para vocês, tá? Pergunta ao vereador as 5.000 casas que ele falou que ia reformar enquanto ele era o secretário de habitação, tá? Eu estou esperando as 5.000 casas, tá bom? E aí a gente pode começar a conversar. Aí dá beleza, tá bom? Então eu estou esperando até agora. Então... infelizmente, é isso aí. Agora, deixar o homem trabalhar, eu deixo. Faço questão de que o homem trabalhe. Tá? E aí eu vou até fazer uma cobrança aqui também pro vereador eleito Jamerson. Né? Lembra, Jamerson, que você publicitou que a farmácia 24 horas tinha sido uma solicitação de Vossa Excelência, tá? Eu queria, Jamerson, que você me acompanhasse nas farmácias também,
tá? Porque diz que tem remédio, né? E quando falta é porque acabou naquele momento. Curiosamente, toda vez que alguém denuncia a falta de remédio na unidade básica de saúde, aí o gerente, ele diz que o remédio acabou naquele momento. O remédio acabou naquele momento. Então é isso que eu acho engraçado. Quando o usuário chega na unidade de saúde, ele acabou agora em um remédio, mas chega na estante. Ou amanhã, volte amanhã que tem um remédio. Curiosamente é assim que acontece. Então, Jamerson, eu queria lhe convidar para a gente dar uma andada nas farmácias, tá? Para fazer igual lá na CETREL, a denúncia que nós tivemos aqui, lá na Unidade Básica de Saúde, lá do Caminho do Mar, que o responsável pela farmácia entrou de férias, não foi comunicado para ninguém, e a população chegou lá para pegar remédio e não tinha nenhum posicionamento, porque o responsável pela farmácia entrou de férias, não tinha substituto, e a farmácia ia ficar fechada enquanto não se resolvesse. Então, palmas. Palmas para a gestão pública. Está trabalhando muito. Né? Está trabalhando muito. Então, é isso aí. Então, eu queria que cobrasse, inclusive, do futuro presidente da Câmara, e aí eu queria que perguntassem a ele a respeito, tá, das 5.000 casas que seriam reformadas. 13h06. Nós temos Operação Rota BR-90, Ministério Público Federal, CGU e PF deflagram nova fase contra desvio do DENIT. Agora a gente consegue entender por que tem tanta operação tapa-buraco. R$500 milhão, ou seja, R$500 bilhão de reais desviado com propinas dentro do DENIT. Detalhe, desde 2012. E o que eu acho engraçado é assim, toda operação da Polícia Federal que é deflagrada e que é de antes do governo do Bolsonaro, a esquerda toda omite, fica todo mundo caladinho. Então essa operação é desde 2012. Então imaginem vocês, 2012. A prática de diversas irregularidades em licitações e contratos para manutenção de rodovias, principalmente no estado de Minas Gerais. O cargo do DENIT que ocorre há pelo menos 10 anos. 10 anos. Então, por aí vocês tiram. 10 anos. Então, o que é que acontecia? Vários diretores da DENIT ganhando apartamentos, carro, casa, lancha. E aí havia aquele suposto tapa-buracos, que é isso que a gente vê nas rodovias, tapando buraco em rodovia. Enquanto isso, eles estão pegando dinheiro, tapando outro buraco. E aí agora, quando pega a DENIT, diz que vai privatizar, o que vai mudar o diretor, a esquerda toda começa a se tremer. Claro. Então imagine vocês, mandatos de busca e apreensão tem como alvo a unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito de Minas Gerais, em Uberlândia, sede de uma empresa investigada, bem como residências de empresários e servidores públicos. A Justiça Federal também determinou o sequestro de valores dos investigados, que somados superam 45 milhões. Aí agora você entende porque esse povo anda tudo de carro novo. Tudo tem casa na praia. Agora no final do ano estão lá em Gramado. Estão no sul. Vão fazer igual os vereadores daqui de Camaçari. Você entra aqui no portal da transparência. Digam que é fake news também, porque eu fui falar esses dias aqui. A assessora do vereador Gilvan veio toda cibulino. Tome vergonha na cara. Não sou eu que estou falando, não. Está aqui no portal da transparência. Viagens para Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Me digam aí o que é que os vereadores de Camaçari foram fazer em Foz do Iguaçu. Está no portal da transparência aqui, viu, moça? Está no portal da transparência aqui. Não sou eu que estou falando, não. Agora, se você quer omitir, lógico, você tem seu jabá, assessora do vereador.
Tomara que não tenha rachadinha, porque é difícil não ter rachadinha nos assessores. Porque vereador acha que assessor não tem que ganhar todos os seus proventos de 100%. E eu espero mais ainda que a senhora continue como assessora. Porque o que eu estou vendo aí é um monte de vereador dando pé na bunda de um monte de assessor que vivia brigando nas redes sociais. Então é por isso que esse povo vive assim. Eu até falei aqui que na semana que vem eu quero começar a divulgar aqui a declaração de imposto de renda dos vereadores de Camaçari. Foram declarados na campanha eleitoral. Vereador que tem 3 milhões de patrimônio, 4, 5. Tem vereador aí que declarou até 20 milhões de reais, 22, 25 milhões. Os pobrezinhos que agora se deram o aumento do salário do prefeito, dos secretários e dos vereadores. Claro que está pouco. O reajuste foi só de 10 mil reais. Afinal de contas, para poder bancar boi preto, barbacoa, tá? Tem que ter esses proventos, porque senão não dá para pagar o jabá dos outros, ora. Como é que vai pagar? Entendeu? Como é que vai pagar? Então, infelizmente não dá. Não dá para pagar. Então tá aqui, hoje, tá? A Eliana Calmon disse ontem que o afastamento e a prisão de advogados, desembargadores e servidores do TJ Bahia já era esperado. A ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon, disse ontem que o afastamento e a prisão de advogados, desembargadores e servidores do Tribunal de Justiça da Bahia e do Ministério Público da Bahia já era esperado. Segundo Calmon, enquanto esteve no CNJ, ela tentou dar correções de rumo ao judiciário baiano por meio de medidas administrativas, mas não teve êxito. Isso porque, segundo ela, os integrantes da Justiça resistem muito a essas apurações. Engraçado que a ex-conselheira foi candidata pelo PSB, ligada inclusive ao governador Rui Costa. Então a ex-conselheira até me causa estranheza esse comentário da Eliana Calmon, porque na época nós tínhamos o próprio secretário de Segurança Pública, que agora está sendo indiciado. Então ela diz aqui o seguinte, ó, esse problema do oeste da Bahia é coisa que está no judiciário há mais de 30 anos. Então só com o Partido dos Trabalhadores nós temos 16. Ou seja, 16 anos com todo esse roubo, essa corrupção, essa vagabundagem no judiciário e querem usar o discurso moralista. E aí a própria ex-conselheira diz: eu fui procurada por um emissário do José Walter, que foi o pivô de tudo. Aconteceu tudo a partir das terras de José Walter, que é um homem simples, um mecânico. Tinha uma loja mecânica e essas terras. Todo o dinheiro que pegava, comprava terra no tempo que valia nada. Trocava-se terra até por maço de cigarro. Ele foi comprando terra e apareceu um pessoal do Rio Grande do Sul e do Paraná querendo fazer negócio. Ele era um homem simples, não fazia negócio de banco e disse o seguinte: é até bom que a área se desenvolva, e fez parceria com esse pessoal através de arrendamento, ele morando no local, contou a ex-ministra. Então o que eu acho engraçado é que a ex-ministra, né, a ex-conselheira, sabia de tudo e em nenhum momento foi para a mídia, ministra. Em nenhum momento a senhora foi para os jornais, em nenhum momento procurou a imprensa. Aí agora a senhora vai para a imprensa para dizer que já sabia de tudo e que uma hora ia explodir. É engraçado. São essas coisas que é difícil da gente entender em nosso país, né? Isso que eu acho interessantíssimo. Interessantíssimo. Aí eu vi aqui também, ó, que a justiça converte a prisão preventiva da desembargadora do TJ Bahia em domiciliar. Og Fernandes converteu a prisão preventiva da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Lima, em prisão domiciliar. Claro, já era esperado. Porque esse tipo de bandido tem que ir para casa. Agora, se fosse um ladrão de galinha, se fosse aquele senhor que roubou pote de manteiga e foi preso, aí tem que ficar na cadeia, tem que ficar no chilindró. O Gedel Vieira Lima tem que ficar em casa mesmo, comendo pizza.
tem que ficar em casa comendo pizza, tá? Porque o lugar deles é lá mesmo. Então, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Hugo Fernandes, converteu a prisão preventiva da desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Lígia Maria Lima, em prisão domiciliar. A magistrada passou por uma cirurgia recentemente e está em fase de recuperação. O que eu acho engraçado esses bandidos da elite, tá, de lá do alto clero, é que toda vez que eles são presos, eles são doentes. Porque o Paulo Maluf também estava doente, teve que ir para casa. O Abdel Maci teve que ir para casa. O ex-prefeito de Santa Maria da Purificação, Ricardo Machado, estava em depressão, teve que ir para casa. O Gedel Vieira Lima teve que ir para casa. Todos doentinhos. Todos doentinhos. Todos têm depressão, passaram por cirurgia, contraíram a Covid. Todos eles. Todos. Isso que eu acho engraçado. É isso que eu acho engraçado. Então a desembargadora vai para casa, vai ficar lá no sofazinho dela, dando risada da cara dos brasileiros, né? Lógico. Vai dar uma, tem que dar risada mesmo, viu? Tem que dar risada, porque é o que a gente merece, é o que o brasileiro merece, tá? Infelizmente, é isso aí, é o que a gente merece. São 13 horas e 18 minutos. Camila Borboletas, um forte abraço aí curtindo o nosso programa também. Deixa eu mandar um forte abraço aqui para todos os nossos ouvintes e internautas que trazem essa audiência fantástica. Eu quero mandar um forte abraço para todos vocês que curtem os nossos programas todos os dias. Mandar um abraço, inclusive, para o nosso querido Diego Lopes, que é apresentador do nosso programa, da Blitz do Consumidor, também para Amanda Aguiar, que apresenta o programa Insights, um forte abraço, e semana que vem temos novidades, o lançamento do nosso programa de esportes, é isso aí, de esportes. Então, eu queria agradecer imensamente para todos os nossos ouvintes do Brasil, Reino Unido, Zâmbia, Nepal, Porto Rico, Portugal, Tanzânia, Burundi, Guiné Equatorial, Espanha, Reino Unido, Portugal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Também aqui no Brasil, eu quero mandar um forte abraço para todos os nossos ouvintes, não só aqui da cidade de Camaçari, mas Salvador, Alagoinhas. Nós temos aqui Rio de Janeiro, um forte abraço também. São Paulo, um abraço para todos os nossos internautas. Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Tocantins, Porto Nacional, um abraço. Guarapari, no Espírito Santo. Candiota, no Rio Grande do Sul, um abraço. Juiz de Fora, Minas Gerais, um abração para vocês. Manaus, na Amazônia também. Obrigado pela audiência. Londrina, no Paraná, um abraço. Itapevi, em São Paulo. São Salvador do Tocantins, um abração também. Blumenau, em Santa Catarina. Vitória, no Espírito Santo. Fortaleza, no Ceará, um abração. Entre Rios, aqui também na Bahia, um abraço. Curitiba, no Paraná. Itamonte, Minas Gerais. Itaipava, no Maranhão. Euclides da Cunha, que é daqui da Bahia também. Muito obrigado pela audiência de todos vocês curtindo o nosso programa. Essa semana, inclusive, foram a posse de diversos prefeitos e vereadores já, tá? Foram empossados, Mata de São João já foi empossado, Itanagra, Marcos Sarmento, novo prefeito de lá de Itanagra. Após um mês das eleições nos Estados Unidos, Rússia, Brasil e México parabenizam Biden. O Colégio Eleitoral confirmou a eleição de Biden. Somente o Brasil e a Coreia do Norte são os únicos a não parabenizar o democrata. Os governos da Rússia, Brasil e México foram os últimos a parabenizar o democrata Joe Biden pela vitória, 40 dias após as eleições dos Estados Unidos. E o último anúncio veio do Itamaraty anteontem, dia 15. O cumprimento só veio após a confirmação definitiva do Colégio Eleitoral, que realizou a recontagem em alguns estados após acusações de fraudes do candidato derrotado Donald Trump. Desde as eleições, Bolsonaro sustentou as supostas fraudes e afirmou que aguardaria uma decisão oficial de Washington.
Em nota, o presidente brasileiro desejou que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos. Numa carta, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador manifestou expectativa de que Biden mantenha uma postura a favor dos migrantes do México e do mundo. Assim como o presidente russo Vladimir Putin, por sua vez, afirmou o desejo de colaborar com Biden nos desafios mundiais, apesar das diferenças. De minha parte, estou pronto para interagir e entrar em contato com você, Biden. Então, agora sim, finalizou as apurações e o presidente eleito dos Estados Unidos é o Joe Biden agora, de fato e de direito. São 13 horas e 22 minutos no programa Folha Notícias. Baixam os nossos aplicativos através do site www.radiofolha.com. Está disponível na versão iOS e também Android. Aí você pode acompanhar todas os nossos programas e notícias em tempo real, tanto pela TV como nosso rádio, e acompanhar a nossa programação musical também. Vamos a um breve intervalozinho e já estamos de volta. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas por anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. São 13 horas e 23 minutos e estamos de volta com o programa Folha Notícias. Eu estava vendo aqui também uma matéria, vou até pesquisar também, da cidade de Camaçari. Em Cachoeira, o prefeito comprou 538,9 em queijo e panetone. Rapaz, sinceramente, eu não consigo entender a população, não. Eu acho que realmente nós vamos, às vezes, perder forças. Vocês têm uma ideia? O prefeito de Cachoeira, Tato Pereira, terá que suspender um contrato no valor de 538,9 mil destinado à compra de queijo e panetone. Rapaz, que cara canalhocrata esse cara pálida desse Tato, viu? Imagine, os alimentos fariam parte de uma cesta básica natalina a ser distribuída pelo município. A cobrança pelo cancelamento da aquisição foi feita nesta quarta-feira em recomendação expedida pelo promotor Sávio Henrique. Além de que chamou de desproporcionalidade do gasto em queijo e panetone, o promotor listou suspeitas na relação entre a prefeitura e a empresa contratada. Segundo o promotor, há caráter meramente festivo na aquisição,
já que a prefeitura já distribuiu cestas básicas para alunos da rede pública e um direcionamento à empresa de um homem identificado como Cristovaldo Cesário da Silva, que teria atuado na campanha de Tato Pereira desse ano. Na véspera da eleição, Cristovaldo dirigiu uma caminhonete onde o prefeito, candidato à reeleição, estava na carroceria. Quando é que esse país vai mudar? Quando é que esse país, vocês querem acreditar que essa corrupção vai acabar? Eu vou dar uma olhada, inclusive, aqui na compra desses panetones aqui da cidade de Camaçari. Vou pesquisar para que a gente possa saber também quanto custou esses panetones. Deve ter sido caro, porque colocou um único panetone em cada cesta, deve ter custado caro. Deve ter sido caro. Só pode. Não é possível. Um panetone deve ter custado caro. Então nós temos eu acho que eu vou repetir isso aqui 200 vezes, porque eu ainda não estou conseguindo acreditar nessa cesta básica, nessa cesta de Natal da Prefeitura de Camaçari. Eu não quero nem acreditar. São Paulo confirma o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus. A Bahia é o primeiro estado que foi confirmado reinfecção pelo novo coronavírus. E detalhe, 44 casos na Bahia. Olha a proporcionalidade da população da Bahia com a de São Paulo, e só agora São Paulo confirmou o primeiro caso. A Secretaria de Saúde paulista confirmou na noite dessa quarta-feira o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus no estado de São Paulo. O paciente, de acordo com a nota do governo, é uma mulher de 41 anos que mora em Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto. O caso da mulher do interior paulistano é o segundo confirmado de reinfecção no país. O primeiro foi confirmado pelo Ministério da Saúde no último dia 10. Trata-se de uma profissional de saúde de Natal, de 37 anos, que contraiu novamente o vírus após 116 dias do primeiro diagnóstico. E aqui na Bahia, suspeita de 44 casos investigados de reinfecção. E aí, todos os dias, eu falo aqui no programa a respeito do boletim epidemiológico. Então, eu sempre tenho dito aqui. Então, observem vocês o boletim epidemiológico da cidade de Camaçari. Então, nós temos aqui, ó, isolamento domiciliar 148, isolamento hospitalar da rede pública 9, da rede privada 7, óbitos confirmados 135. Confirmados clínico-epidemiológicos 158, confirmados por teste rápido 3.338 e por laboratório 3.492. O fato curioso, e que eu tenho atentado, inclusive espero uma resposta, é no auge da Covid, das internações, dos testes, por que não tivemos essa mesma quantidade de óbitos? Ou seja, nessas últimas semanas, que os óbitos deram uma disparada. Inclusive Paulo Costa, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, ele alerta de pessoas que contraíram a Covid meses atrás, estavam em tratamento e não resistiram. Ou seja, esses casos, inclusive, foram ocultados. Porque se nós pegarmos a maior movimentação do povo, da população, foi depois do dia 27 de agosto, com a reabertura do comércio. 27 de agosto foi a reabertura parcial. Se vocês contabilizarem, naquela época nós tínhamos
62 óbitos. 2 meses depois, nós temos 135 óbitos. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E olhem que o presidente do Conselho de Saúde disse que Camaçari reagiu bem. Que Camaçari utilizou até das estratégias melhores do que dos outros municípios vizinhos. Segundo Paulo, inclusive, ele acha que a prefeitura acertou algumas coisas errando. Mas o que eu queria entender é porque nós temos 135 óbitos hoje, nessa velocidade. Nessa velocidade. Então, eu ainda não consegui entender. E acabei de ver aqui, inclusive, a atualização. A atualização dos casos na Bahia. Saímos de 44 para 77 casos suspeitos de reinfecção por Covid-19. O boletim epidemiológico acaba de ser atualizado. Pelo menos 77 casos suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus são investigados pela Vigilância Epidemiológica da Bahia. Esses 77 casos estão espalhados em 44 municípios. Então, de acordo com Antônio Bandeira, o médico infectologista técnico da Vigilância Epidemiológica Estadual, já é possível afirmar que as pessoas podem se reinfectar pela Covid-19. O que estamos considerando como possível caso de reinfecção é que tenha havido resultado positivo em exame do tipo RT-PCR, que é o laboratorial, em 2 momentos, com pelo menos 90 dias de intervalo entre um episódio e o outro, e sintomas em ambos os casos. O médico alerta que, embora o número de possíveis reinfecções sejam baixos em relação ao total de casos, mais de 435 mil na Bahia. As pessoas que já tiveram a doença também devem estar precavidas. O indivíduo não sabe se vai desenvolver anticorpos ou se vai ter um novo episódio do Covid-19. Então, nós temos agora claramente que entramos no novo estágio da Covid-19, tá? Da Covid-19, que é a reinfecção. Segundo os infectologistas, os médicos, os reais, tá? Não é os políticos não, porque político agora no Brasil também virou infectologista e médico. Tá? Os políticos agora viraram médicos e infectologistas. Mas segundo os verdadeiros médicos infectologistas, a diferença que pode ocorrer é que no primeiro estágio o paciente não teve sintomas mais graves, como febre ou dores. Já numa reinfecção, eles podem sim chegar a ter febre, dores e todos os sintomas mais crônicos. Então, já é preocupante e a Bahia dispara nessas reinfecções, infelizmente. Então, é bom se ter cautela. Eu sinceramente, não consigo enxergar essa cautela com esses decretos que, cada dia que passa, os políticos mudam. Vamos lá. São 13 horas e 34 minutos. Jocelaine, é isso aí, Antunes, um forte abraço. Rosito Alves, um forte abraço para você aí também no Instagram, curtindo o nosso programa. Forte abraço para você, Rosito. Calendário letivo de 2020 será concluído em fevereiro, segundo a Secretaria de Educação de Camaçari. Segundo a gestora, os alunos e professores estarão em recesso de fim de ano, no dia 24 desse mês, e as aulas online retornarão no dia 11 de janeiro e seguem até fevereiro. Já no mês de março, será destinado às férias de todos os professores da rede municipal e somente em abril acontecerá o início das atividades letivas de 2021,
com a expectativa de ofertar conteúdos na modalidade híbrida, remota e presencial. Não vai funcionar, secretária. A senhora sabe disso, com todo o conhecimento técnico que a senhora tem, com toda a bagagem. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Vamos colocar o depoimento dos pais, dos professores e diretores. Não está funcionando. Eu não estou entendendo porque vai deixar essas aulas até fevereiro, umas aulas que não funcionaram. E o desastre nós vamos ver agora, com o Enem. A população está reclamando, a população sabe que não teve absolutamente quase qualidade nenhuma e que o ano foi perdido. A prefeitura tenta fechar, tá? Tapar o sol com a peneira, não só de Camaçari não, do Brasil todo. Nem a rede privada conseguiu. Nem a rede privada conseguiu. Então nós sabemos claramente que foi um ano perdido, academicamente falando, foi um ano perdido. Eu queria saber os números, eu queria que as secretarias, tanto da educação do Estado como as municipais, elas publicitarem o grau de satisfação e de aprendizado dos alunos. Deveriam publicitar. Será que os estudantes que vivem em vulnerabilidade, que mal têm um celular, tiveram internet para acompanhar essas aulas, secretária? As famílias que moram na zona rural tiveram, secretária? Então, essa é a famosa conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Acreditar que em abril vai começar um novo ano letivo, na iniciativa pública, a privada ou vai meter o pé na porta, ou vão passar fome ano que vem. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Então, a educação é a que está sendo menos discutida em toda essa pandemia. É a que está sendo menos discutida em toda a pandemia. Então, é isso que tem acontecido. E Camaçari não foge dessa realidade. Dias d'Ávila, Mata de São João, Catu, Pujuca, a gente não ouve nem falar. Nós não ouvimos nem falar. Então, é tentar tapar o sol com a peneira, essa questão, principalmente do ensino híbrido, que nós sabemos que também não vai funcionar. E aí, falando em educação, a Polícia Federal e a CGU tiveram na sede da Secretaria de Educação lá de Juazeiro. Segundo a CGU, a suspeita é que as empresas envolvidas firmaram juntas contratos com 28 municípios baianos entre 2013 e 2018. A estimativa é que elas receberam no período cerca de 34 milhões. 34 milhões. As ações de hoje foram desencadeadas em secretarias de saúde, fazenda e finanças, bem como em residências e empresas dos envolvidos. Então, o que a gente observa é que todos os dias tem que se ter manchetes de corrupção, tem que se ter manchete de desvios. E esperem daqui uns dias, tá? Como começa a entregar essas cestas de Natal amanhã, eu vou esperar aqui no nosso zap da redação recebermos as denúncias que nós recebemos na época das cestas de Páscoa. Cestas básicas, cestas de Páscoa que sumiram, vereadores que pegaram, famílias que receberam 2, 3, 4. Então vamos esperar agora nessas cestas natalinas do mesmo jeito. Tá? Então acredito que a partir de amanhã, que começa a ser entregue essas cestas, a gente deva começar a receber essas denúncias, filmagens, porque foi o cúmulo do absurdo. Eu, sinceramente, como eu tenho dito aqui no programa todos os dias, eu não acredito mais em Ministério Público. O Ministério Público, para mim, já morreu. Para mim, não é mais Ministério Público, é Ministério morto. Morto público. Porque eu não consigo entender por que o Ministério Público não agiu no período eleitoral. Eu quero saber o que aconteceu com os promotores, porque, na verdade, a gente já sabe. Com esse indiciamento do secretário, tá, de Segurança Pública do Estado da Bahia, a prisão dos desembargadores, de delegados, de agentes da polícia, etc., então a gente já sabe. É uma quadrilha realmente. Porque foi a céu aberto. Eu tenho imagens aqui de candidatos a vereadores tirando dezenas de cestas básicas do fundo do carro. Nós temos depoimentos de candidatos que falaram claramente que receberam
cestas básicas dos seus candidatos a prefeito para poder comprar voto. Boca de urna foi igual cotação de dólar, bolsa de valores, quem dá mais. A céu aberto. A céu aberto. Do sábado para o domingo, a cidade foi toda suja com santinhos. E o Ministério Público não fez nada. Ninguém foi multado. Ninguém respondeu processo nenhum. Encontrei até o promotor Everardo Urnes no TRE. Questionei a ele. Ele não falou absolutamente nada. Então, realmente, né, os prefeitos foram aí diplomados, vereadores já foram diplomados, vereadores ficha suja. Camaçari, 21 vereadores, 20 foram decretados à prisão. Escaparam desse processo, saíram candidatos. A maioria foi reeleito. E o Ministério Público nada, o TRE nada, o TSE nada. Então, eu realmente não consigo entender absolutamente nada desse nosso Ministério Público. O governador Rui Costa divulga que comprou respiradores, 4 milhões de respiradores. Os respiradores não chegaram, o dinheiro não foi devolvido e até agora o Ministério Público não se manifesta. Aí agora nem comprou a vacina. O governador Rui Costa compra 3,8 milhões de seringa e agulha. E aí colocou mais 1,8 milhões, dizendo que foi insumos para fechar 5 milhões. E aí eu também não consigo entender. Nem comprou a vacina, mas já comprou a quantidade de seringas. Não sabe nem quantas vacinas vão dispor, porque nós sabemos que cada estado vai ter uma quantidade que ainda vai ser divulgada. Então, não entendo. E aí hoje aqui nas manchetes diz: Rui Costa confirma a realização da fase 3 de testes da vacina Sputnik 5 na Bahia. O Dória em São Paulo fala na Pfizer, o Bolsonaro fala na Moderna. E a gente não consegue entender qual é a vacina que vai estar disponível, qual é que vai ser comprada. Então, não consigo entender. Então, na última segunda-feira, o laboratório russo Gamaleya, que é Sputnik 5, tem eficácia de 91,4% contra a Covid-19. O percentual vem dos dados finais da fase 3 de ensaios clínicos. Segundo o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, a fabricação deve começar já no próximo dia 5. O objetivo é que a vacina esteja disponível assim que é autorizada pela agência reguladora. O governo baiano já assegurou 50 milhões de doses do imunizante para possível compra. Não consigo entender como é que se pega esses números dos imunizantes se ainda estão decidindo a quantidade para cada estado e quanto vai ser. Então, infelizmente, a gente não consegue saber qual vai ser o imunizante, qual a quantidade, porque a politização também fala mais alto. Aí o governador de São Paulo, João Dória, disse que Pazuello envie carta de intenção de compra da Coronavac até sexta-feira, ou seja, impondo. O governador de São Paulo, João Dória, ligou para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje, e pediu que o general envie até sexta a carta de intenção e compra de 45 milhões de doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. A vacina anti-Covid Coronavac acabou incluída na lista de adesão do Brasil às vacinas, depois de ficar no centro de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. O governo federal apresentou hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez discurso pregando paz e assegurou desentendimentos ficaram para trás com toda essa seara sobre
a vacinação. Então, sinceramente, nós não sabemos, nós não conseguimos ainda saber, tá, quais são as vacinas que nós vamos dispor em cada estado e no país por conta dessa politização. E nós já falávamos aqui na semana passada e essa semana no programa das vacinas que já estavam, na verdade, em teste final, já esperando somente a liberação da Anvisa, que não é só a Pfizer que está disponível e nem a Moderna. Já tem, na verdade, vacinas que passaram pelo teste clínico, além da fase 1, 2 e 3, esperando apenas a Anvisa para a liberação emergencial. Só que a guerra política, a politização entre a vacina, fez com que só se falasse em uma única vacina, que foi a Pfizer. Então, segundo o Ministério da Saúde, a AstraZeneca da Oxford, ela já passou pelo pré-clínico, pela fase 1, 2 e 3, esperando apenas a aprovação para o uso emergencial. A Moderna também já passou pelas 4 fases, tanto o pré-clínico como a fase 1, 2 e 3. A Pfizer da Biotech também passou, a Sinopharm também passou e a Sinovac, ou seja, hoje nós temos, são 5 vacinas praticamente prontas para ser utilizadas. Já as outras 12 vacinas, são 3, 6, 9, 12 vacinas que tem aqui, já passaram pelo pré-clínico, fase 1, 2 e estão ainda na fase 3. Então, nós temos praticamente aí 5 vacinas que estão à disposição para que a população possa utilizar. A gente espera que acabe essa politização ridícula desses políticos e o que tem acontecido, na verdade, é que a população já está começando a dizer que não vai tomar vacina. Um abraço para Bugarim. A população tem que atender às recomendações para o cuidado com a saúde. Pois é. Então, o que tem acontecido, na verdade, é o seguinte: a população já não sabe mais nem que vacina acreditar, em qual tomar, porque o presidente disse que não vai tomar. Tem governador que disse que se for tal vacina, não toma. Outro aspecto que eu acho interessante, a Pfizer, para vender as vacinas para os países, eles estão pedindo que se assine um termo de responsabilidade, porque eles não querem ser responsabilizados pelos efeitos colaterais. Já o presidente Jair Bolsonaro, que cita a população assinar um termo de responsabilidade, a esquerda e muitos políticos estão dizendo que isso não existe. Mas por que existe a Pfizer pedir esse termo e o governo brasileiro não pedir para a população? Não entendo se faz sentido isso aí. Então, o que tem acontecido é, a população já está ficando desacreditada na vacina, uma boa parte não quer mais tomar a vacina, já deixou bem claro. Essa história de que vai proibir não vai conseguir. Não vai conseguir também bater na porta de ninguém, invadir para vacinar. Não vai ter essa possibilidade. E o que aconteceu mais uma vez foi o quê? A politização de um tema no nosso país. E pronto, e acabou. Até no discurso do presidente Jair Bolsonaro, já tem memes de que o boneco do Zé Gotinha não apertou a mão do presidente. Quer dizer, chega a ser o extremo do ridículo a oposição hoje no Brasil. Se publicitar, se fazer peças e memes com a alegação de que o Zé Gotinha não teria apertado a mão do presidente Jair Bolsonaro no discurso de hoje da compra das vacinas e da liberação. Então, infelizmente, eu não consigo mensurar o estrago que essa briga política trouxe para a pandemia. Eu, sinceramente, não consigo. São 13 horas e 51 minutos e, novamente, nós vamos fazer um apelo para vocês que estão nos assistindo nesse momento, que é o sumiço desse morador daqui da cidade de Camaçari, Almir Alves de Oliveira. Ele é morador do POC 2 e saiu de casa na última quarta-feira, no início da manhã, vestindo camisa verde e bermuda jeans,
Segundo os familiares, ele foi trabalhar no fundo do Atacadão e não se teve mais notícias. A única informação que foi dada foi que ele estaria em São Cristóvão, aparentemente desnorteado. Então, para vocês que tiverem alguma notícia, que puderem publicitar, inclusive, nas suas redes sociais, tá? Ajudem. E os contatos dos familiares estão aí, ou qualquer coisa, podem entrar em contato com a nossa redação, 9195-1984. Almir Alves de Oliveira, daqui da cidade de Camaçari, a gente pede essa ajuda para vocês. Voltando para outro caso que nós temos também aqui em Camaçari, e que até agora não houve manifestação por parte da prefeitura a respeito da família. Tá? São 3 famílias que estão morando, tá, no fundo do fórum. Esse fato é curioso, gente, pelo seguinte: ele fica... essa família está atrás do fórum, onde é o caminho entre... Fica o caminho entre a Câmara e a Prefeitura. Tá? A Câmara e a Prefeitura. Tá aí para vocês que estão nos assistindo. Essa é a foto de uma das senhoras que estão lá. Tá? E o mais engraçado, são 3 famílias, estão lá com colchão, estão lá com as malas de roupa e etc. E eu ainda não consegui entender como é que ninguém da prefeitura ainda foi lá perguntar por que essas famílias estão dormindo lá. Me esbarrei com vereadores e também nenhum vereador questionar aquelas famílias que estão ali. Então, nossa redação esteve lá, conversou com as 3 pessoas, não tem lugar para morar, já tiveram nas sedes, já tiveram no Centro Pop, já tiveram na prefeitura, e o máximo que eles conseguiram foi fazer com que a prefeitura pagasse os seguranças para botar eles para fora, porque eles estavam em outra localidade, estavam em outro espaço próximo à prefeitura. E agora eles estão no fundo do fórum. Então estão lá, abandonados, e observem, ontem e hoje chovendo, nós vamos visitar essas famílias hoje de novo, e até agora nenhuma providência foi tomada. Nenhuma providência foi tomada por parte da prefeitura, nem pelos secretários. Então, essa é a cidade de Camaçari, aonde na campanha eleitoral os candidatos pregaram ser uma das cidades mais ricas. Essa que a LOA de 2021 está prevista para mais de 1 bilhão e 200 milhões. Essa é a cidade que intitulam como uma das maiores cidades industriais. Aqui possui mais de 40 quilômetros de orla. Aqui, recentemente, barganhou o título de selo azul na praia de Itacimirim. Essa é a cidade de Camaçari. Essa é a realidade de Camaçari. Essa é a realidade de Camaçari. E aí vamos falar da previsão do tempo, que aí já me preocupa também, tá? Já me preocupa. Por conta das últimas chuvas, nós sabemos o que ocorreu. Então, segundo a previsão do tempo, hoje chove, amanhã teremos mais chuva, sexta-feira a mínima de 23, a máxima de 30, hoje também a máxima de 30, a mínima de 24, sábado chove novamente, máxima de 31, mínima de 24, já no domingo até a próxima quinta-feira, a máxima de 32, a mínima de 24, com tempo nublado. Chuva, 60% de chuva, com umidade de 72% e o vento de 18 km. E daí, eu queria saber da prefeitura se o bairro da Nova Brasília vai ter realmente suporte, porque as últimas chuvas que tiveram alagou tudo. E as famílias, nós recebemos denúncia, a prefeitura foi lá, logicamente, tiraram as fotografias, entregaram cestas básicas,
porém os móveis que foram perdidos, as casas alugadas até agora não tiveram nenhum retorno da prefeitura. Nenhum retorno. Eu acredito que não vão ter retorno, até porque a prefeitura já divulgou, inclusive, o recesso, que começa agora no dia 24 e vai até o dia 8 de janeiro. Afinal de contas, os secretários merecem descansar, os comissionados, afinal de contas, trabalharam muito nessa pandemia, né? Trabalharam bastante. Era notório, a gente conseguia se esbarrar com os secretários, com os comissionados, nos barramos diversas vezes com eles trabalhando em toda a pandemia, dando o suporte, tá, para a população. Então, merecem esse desconto. E outra novidade, o que nós já esperávamos também, é que provavelmente o Senado terá apenas um único candidato. De acordo com a nota divulgada pela bancada após uma reunião em Brasília, a decisão do partido reflete a postura de ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação da legenda no cenário nacional, que seria o MDB. Então, provavelmente, o nome indicado será o Rodrigo Pacheco, do Democratas, seria o sucessor do Alcolumbre contra a volta, provavelmente, do Renan Calheiros, do MDB. Ainda segundo o próprio MDB, não vai haver disputa interna, disse Tebet em entrevista a jornalistas ontem. Após a reunião da bancada do partido, ela descartou a possibilidade de lançar uma candidatura independente dessa vez e disse que dentro do partido o consenso é lançar um nome capaz de atrair 41 votos da casa. O nome mais citado ainda é o de Renan Calheiros. Porém, segundo as informações, quem está na disputa pela sucessão do Davi Alcolumbre tem o Eduardo Braga, do Amazonas, mais o Eduardo Gomes, do Tocantins, Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco, e Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, que também é do MDB. Então, parece que não haverá uma disputa tão grande assim pelo Senado, diferente da Câmara Federal, que inclusive o deputado baiano Elmar Nascimento, busca seu nome e tentar abocanhar essa presidência. São 13 horas e 59 minutos. Chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias e amanhã estaremos aqui de volta ao meio-dia. Lembrando, nós recebemos aqui algumas denúncias, vamos averiguar hoje à tarde e amanhã, meio-dia, traremos aqui muito mais notícias e novidades. Para vocês que acompanham a gente através da rádio, segue a programação musical, na TV nossa grade de programações e nas redes sociais. Um forte abraço e espero vocês amanhã, se Deus permitir.